Amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma noite vencida e um dia alcançado. Como disse o salmista, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E aqui estamos para mais um texto da Palavra de Deus. E dessa feita eu gostaria de tomar por base as palavras de Davi, capítulo 37 dos Salmos, verso 23, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleitar-se-á no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Amados, Davi tinha uma experiência muito grande para dizer essas palavras, porque ele já havia atravessado por várias adversidades, havia conhecido muitas pessoas boas, muitas pessoas ruins também. A vida de Davi foi uma vida permeada de problemas e de tantas coisas que aconteceu com ele que só Deus na causa. Às vezes a gente fica a falar nessa vida que eu estou sofrendo tanto, estou sofrendo muito. Eu conheci um certo irmão, de saudosa memória, que ele falava que estava sofrendo igual Jó, que a prova dele era igual a prova de Jó. E eu olhava para ele e não via essa prova. As pessoas não entendem o que é uma provação. E às vezes quer colocar na pessoa, comparar com uma pessoa que está sendo provada, ou que foi provada por Deus. Mas na verdade, Deus não prova ninguém além da sua capacidade. Davi diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia. É verdade, meus irmãos. Quando a pessoa dedica o seu coração a Deus, Deus sempre confirma os seus passos, as suas atitudes, aquilo que ele faz, sempre Deus aprova. Abraão, por exemplo, é um homem que Deus aprovou a sua caminhada, e ele era um homem bom. Você pode ver na Bíblia que Abraão sempre foi um homem bom. E ele acreditava também nas promessas do Senhor. Nós vemos Jó, por exemplo, a Bíblia diz que Jó diz que ele nunca despediu uma pessoa com as mãos vazias. Ele sempre ajudou as pessoas necessitadas. E ele foi provado, mas o Senhor o sustentou. Aleluia. O homem bom, os seus passos são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Até um provérbio dizendo assim, que o justo cai 7 vezes e o Senhor levanta. A Bíblia diz, o justo cai 7 vezes e se levanta. Tá certo? Precisa de uma força, precisa de uma vontade da pessoa que cai. Davi, por exemplo, era um homem bom, mas ele caiu. Mas ele teve força, ele teve coragem de enfrentar o seu erro e ele se levantou. Então, meus amados, não temos nada que gloriar quando alguém cai. Porque se ele for uma pessoa boa, Deus dá ele força para ele levantar novamente. Nós vemos que os exemplos de pessoas boas, a Sunamita, por exemplo, ela via Eliseu passar, ele era um homem bom. E ela chamou seu marido e disse, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto,
colocar aqui uma cama, uma candeia, uma cadeira para ele. Graças a Deus. E ele então passou a hospedar-se ali. E esse homem bom fez com que o seu filho ressuscitasse. Então o que você faz de bom para alguém, você está fazendo para você mesmo. O que eu faço de bom para alguém, estou fazendo para mim mesmo. Não tem nada que gloriar porque eu estou plantando semente no meu canteiro. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Às vezes eu estou colhendo uma colheita ruim e eu fico lastimando, mas é porque eu não escolhi a semente que eu plantei. Eu não selecionei a semente que eu tinha que plantar no meu canteiro. E agora eu estou colhendo frutos que eu não queria colher. E o engraçado é que quando a pessoa semeia uma semente má, uma semente ruim, ele nunca colhe sozinho. Sempre tem alguém sofrendo junto dessa pessoa para ajudar a colher essa semente má que ele plantou. Portanto, meus amados, vamos semear semente boa na nossa terra. Vamos jogar sementes boas para que venhamos colher bons frutos. Aleluia. Vamos semear boa semente. Raabe semeou a semente pela bondade que ela fez aos espias que Josué houvera enviado a Jericó. Ela simplesmente escondeu aqueles 2 homens para livrá-los da morte. Depois ela colheu uma boa semente. Ela e toda a sua família foram salvas. Então vamos semear o que é bom, para amanhã não ficar reclamando, sofrendo. Eu estou sofrendo tanto, mas vamos ver qual a semente que nós plantamos. Uma certa feita, um amigo meu pegou uma roça para colher, e essa roça tinha espinho demais. E então ele fez um mutirão. E foi tanta gente, meus irmãos, ajudar a colher essa roça de espinho, sofrendo junto com aquele irmão. Então não vamos fazer isso não. Vamos semear sementes boas, zelar bem do que nós plantarmos, para não ter dificuldade na hora da colheita. Porque o Senhor conhece os passos de um homem bom. Graças a Deus. Aleluia. E os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleitar-se-á nos seus caminhos. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua semeadura, a minha semeadura. Nunca queira semear semente ruim. E aqui o verso 25 diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, a bênção do Senhor, ela estende de geração em geração. A Bíblia diz que o Senhor visita até 1000 gerações daqueles que pecam contra ele para castigar, não é? Mas o Senhor visita muito mais as gerações daqueles que o amam para abençoar. Glória a Deus. Vamos fazer o que é bom, semear o que é bom, para que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida. Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas que foram boas, pessoas que fizeram o que era bom, e eles tiveram galardão, porque foram bons. Eu falei aqui da amizade de Jonatas com Davi. Davi semeou a semente boa, ou Jonatas semeou a semente boa. Davi então estendeu, Mefibosete colheu o que Jonatas, seu pai, plantou, porque ele fez o que era bom. Nós vemos quantas pessoas má, meus irmãos, nessa caminhada, pessoas que não têm dó de ninguém. Nós vemos que Davi, quando pastoreava as ovelhas no campo, e ele teve necessidade e mandou lá na casa de Nabal pedir que ele mandasse alguma coisa para ele e os homens que estavam com ele. Ele disse: eu vou alimentar esse povo que anda à toa por aí, nada. E Davi irou tanto que ia destruir aquela casa com aquela família. Porém um servo contou para a esposa de Nabal, e ela então preparou comidas e levou para Davi e disse: ô meu senhor, perdoa o pecado desse meu marido, porque tal o seu nome, tal homem ele é. Nabal era um homem mau, ruim, e então ele ia pagar pelo que ele estava fazendo. Mas teve um intercessor, uma mulher boa, temente a Deus, que então o livrou da morte. Que Deus abençoe a mim e a você, meu irmão. Que sejamos homens e mulheres bons, boas,
que façamos o que é bom para que nossos passos sejam aprovados pelo Senhor. Deus te abençoe nesta manhã, que o Espírito de Deus guie os seus passos, guie a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.